Olá, semioticistas, aqui tratando da enunciação na semiótica. Hoje nós vamos tratar da enunciação e da interação, mais especificamente da narrativização da enunciação. Então, já que a enunciação ela é considerada como um ato, entre outros, porque como todo ato, ela é orientada, voltada para um objetivo e uma visão de mundo. A enunciação ela pode ser considerada como um enunciado cuja função é a intencionalidade. Então, essa intencionalidade se deduz da realização do ato de fala, assim como a intencionalidade de uma personagem da narrativa se lê posteriormente, seguido de trás para frente, as transformações dos estados de coisas que ela provocou. Então, nós compreendemos que a análise do sujeito enunciador, apreendido como um actante sujeito, como objeto, é o enunciado discurso e pode ser submetida às mesmas regras que regem, no interior do enunciado, a realização do próprio discurso. E a enunciação ela poderá ser interpretada em diferentes níveis, e principalmente no das estruturas narrativas e modais, a partir dos enunciados que são o único meio de reconhecer os lugares móveis e instáveis, exibidos ou ocultados, que os sujeitos da comunicação ocupam no jogo de suas respectivas estratégias. Então, a competência da enunciação é definida por um equipamento modal e a relação intersubjetiva pode ser assimilada às interações de papéis actanciais. Então, destinador e destinatário da comunicação prestam-se desse modo a uma análise em termos semionarrativos. Bom, aqui nós tratamos da narrativização, da enunciação, e há uma relação entre pragmática e semiótica, né? E essa concepção, ela subentende a relação exatamente entre essas duas áreas, a semiótica e a pragmática. E é com efeito a enunciação que permite traçar uma linha divisória entre o que a semiótica rejeita na pragmática, a pragmática anglo-saxônica, a teoria da referência, e o que lhe parece fazer parte de preocupações próximas das suas, não? Que é a problemática dos atos de linguagem. Então, a recusa de uma lógica da referência é precisamente motivada pela necessidade de levar em conta o sujeito. O objeto primeiro da teoria semiótica não é a análise da referência, mas a determinação das condições de produção e apreensão do sentido. E tanto é verdade que os estados de coisas jamais darão conta, sem a participação ativa e primordial do sujeito, da assunção pelo homem das significações do mundo. Então, a proximidade entre a semiótica e a pragmática linguística, em compensação, é justificada pela enunciação. Ou seja, as aquisições teóricas de Olszyn foram há muito tempo integradas por Emile Benveniste, sob a forma de reflexões sobre a enunciação e a discursivização, ao conjunto da herança de Saussure. Então, assim, a análise das pressuposições e das implicaturas subjacentes aos atos de linguagem os atos de linguagem eles poderiam conduzir à elaboração de uma tipologia das competências dos sujeitos falantes ou simplesmente agentes, né? E é esse programa que será esboçado com o estudo das estruturas da manipulação e da sanção. Elas mostram tipos de sujeito caracterizados por um estilo de comportamento linguageiro, ou seja, o uso da linguagem que permite definir um irônico, um sedutor ou um provocador, insere-o na classe modal dos sujeitos manipuladores, do fazer crer ao fazer fazer. As
dominantes discursivas que permitem identificar um peremptório, um cínico ou um espírito julgador, inscreverão essa classe de sujeitos no universo da ascensão. Sua modalidade culminante é a assunção de um saber soberano. O veleidoso, por outro lado, fará parte de uma problemática da competência. Ele afirma ter uma competência que jamais se concretiza em performance, etc. Ou seja, isso quer dizer que os semioticistas e os pragmaticistas partilham uma mesma visão da linguagem quando reconhecem o caráter indireto e ardiloso do discurso. A visão de europeus que Greimas costumava opor, em tom de brincadeira, àquela da outra margem do pântano de falsidades, né? Mar de enganos, etc. Ou seja, a tradição europeia ela vê na linguagem não a cobertura um pouco modulada pelos valores de verdade, da realidade das coisas, ou seja, a concepção de americanos, mas ao contrário, ela vê um tecido de mentiras e um instrumento de manipulação social. Estendendo a dimensão performativa da linguagem ao conjunto da comunicação, o verdadeiro desafio da pragmática seria, então, criar uma gramática apta a descrever esse jogo muito complexo de interações entre os papéis ético-modais e, além de dar conta, assim, das gesticulações e tribulações dos homens. A partir disso, considerar a enunciação como uma ação regida por um contrato, o contrato enunciativo, nos leva a questionar a natureza dos objetos de valor que este põe em jogo. São, obviamente, valores de verdade que cada um procura impor ao outro. O problema não é, pois, o verdadeiro em si mesmo, em sua hipotética realidade, mas o balanço incerto entre o fazer crer de um lado, não, e o crer verdadeiro de outro. Então aqui se situa a problemática da veredicção, ou seja, o discurso é esse espaço frágil em que se inserem e se leem a verdade e a falsidade, a mentira e o segredo. É equilíbrio mais estável ou menos proveniente de um acordo implícito entre os dois actantes da estrutura da comunicação. É esse entendimento tácito que é designado pelo nome de contrato de veredicção. E levando em conta que os instrumentos de sua análise fazem parte da problemática narrativa e modal, nós vamos examinar isso em outro momento, onde nós trataremos da narratividade.